Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade para tirarem o maior proveito da nossa reunião. Para começar a reunião, vamos começar de um modo alegre, entoando um cântico de louvor a Jeová. Então pedimos a todos, a qual sua condição física o permitam, que possam, por favor, se colocar de pé, que juntos iremos cantar o cântico número 28, que tem o tema Quem pode ser amigo de Jeová? Muito bem, vamos agora tirar proveito de um discurso público, a qual ele tem o tema Você conhece bem a Deus? Quem vai proferir esse discurso para nós é o nosso irmão André Santos. Atualmente, milhões de pessoas no mundo todo afirmam que conhecem bem a Deus. Mas, na verdade, o que elas realmente conhecem são informações superficiais sobre Deus. Por exemplo, muitas pessoas no mundo todo sabem que Deus, ele mora no céu, sabem que Deus é o Criador da terra, do mar, dos seres humanos, dos animais e de toda a vegetação. Agora, será que o fato de uma pessoa saber de informações básicas como essa significa que ela realmente conhece a Deus? Não necessariamente. Porque aquele que conhece bem a Deus usufrui de uma relação achegada com Ele. Conhece bem a fundo as suas ações, os seus pensamentos, as suas qualidades e procura viver uma vida em harmonia com esse conhecimento. Existe um texto na Bíblia que nos ensina de maneira muito clara o que significa conhecer a Deus. Vamos ler juntos esse texto aqui no Evangelho de João. Abram, por favor, suas Bíblias. No Evangelho de João, no capítulo de número 17. Evangelho de João, 17,
Vamos dar uma atenção aqui às palavras de Jesus, no versículo 3. Isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Então, conhecer a Deus significa vida eterna. Agora, notem que para recebermos essa dádiva, esse presente de Jeová, que é a vida eterna, Ele quer que o conheçamos. Agora, eis a pergunta: como que nós podemos conhecer bem a Deus? A partir de agora, nessa palestra, nós veremos 4 maneiras em que podemos fazer isso. A primeira maneira, por ler a Bíblia diariamente. Segunda maneira, por nos esforçar em imitar a Deus ao tomarmos decisões. Terceira maneira, por conversar frequentemente com Deus em oração. E a quarta e última, por desenvolver uma amizade verdadeira com Deus. Então vamos começar falando um pouquinho aqui da primeira maneira, por lermos a Bíblia diariamente. Quando nós queremos conhecer uma pessoa, nós reservamos um tempo para isso. E geralmente, nesses casos, nós iremos usar mais a faculdade da nossa audição. Nós iremos mais ouvir a pessoa falar. E é a partir daí que nós começamos a ter um conhecimento de algumas características dessa pessoa. Por exemplo, começamos a conhecer sobre suas qualidades, o que essa pessoa gosta de comer, quais assuntos essa pessoa gosta de conversar, que músicas essa pessoa gosta de ouvir, e assim por diante. Com Jeová é a mesma coisa, por assim dizer. Se nós quisermos conhecer bem a Deus, precisamos reservar uma parte do nosso tempo para conhecê-lo bem. E é por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada, que nós podemos ter esse conhecimento sobre as qualidades de Jeová, como, por exemplo, sobre o seu amor, sobre a sua sabedoria, conhecer mais sobre o seu poder e a sua justiça. Entretanto, não basta somente ler a Bíblia. Somente ler a Bíblia não basta. Para que a nossa leitura seja bastante proveitosa e bastante produtiva, nós precisamos fazer algo a mais. Precisamos fazer o mesmo que o salmista fazia aqui no livro do Salmo, número 77. Salmo número 77. Vamos ver o que o salmista fazia aqui no verso número 12. Salmo 77, verso 12. Meditarei em todos os teus atos e refletirei nas tuas ações. Perceberam, irmãos, o que o salmista fazia quando ele lia a palavra de Deus? Ele meditava em todos os atos e ações de Jeová. E quais são os benefícios de nós meditarmos na palavra de Deus? Um dos benefícios é que meditar na Bíblia diariamente nos ajuda a termos forças para fazermos o que é certo aos olhos de Deus. E um outro benefício é que meditar na palavra de Deus nos ajuda a sermos pessoas mais maduras, cristãos mais maduros e equilibrados. E uma maneira bem prática de meditar na Bíblia é por ler, analisar bem o relato ou o princípio e fazermos perguntas do tipo: o que esse princípio me ensina sobre Jeová? Que evidências nesse texto das qualidades de Jeová estão bem claras? Como que eu
posso aplicar na vida pessoal esse princípio? No meu casamento, no meu trabalho, ou até mesmo aqui na congregação? Então, essa é uma maneira muito prática que podemos fazer para meditarmos na Bíblia. Portanto, a frequência com que lemos e meditamos em assuntos espirituais vão revelar o nível da nossa intimidade com Deus e vão revelar também o quão bem conhecemos os pensamentos do nosso Pai Celestial. A segunda maneira em que podemos conhecer bem a Deus é por nos esforçar em imitar a Jeová ao tomarmos decisões. Todos nós tomamos dezenas de decisões todos os dias, sejam elas pequenas como grandes decisões, que acabam gerando pequenos ou grandes impactos. Só que dependendo da forma como que nós decidimos, esses impactos podem ser positivos ou negativos. Porque decisões definem rumos na vida. Agora, qual é o segredo para que as nossas decisões nos permita continuar caminhando no rumo certo? Qual é o segredo? O segredo é, sempre que formos tomar decisões, levarmos em conta qual é a vontade de Jeová. Ou seja, obedecermos aos seus princípios. Porque toda vez que nós quebrarmos um princípio bíblico ao tomar uma decisão, mais cedo ou mais tarde, lá na frente, esse princípio nos quebra. Toda vez que nós quebrarmos um princípio bíblico ao tomarmos uma decisão, lá na frente, mais cedo ou mais tarde, esse princípio nos quebra. Vamos dar 3 exemplos aqui para os irmãos. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, o seguinte: confie em Jeová de todo o seu coração, não confie no seu próprio entendimento. O que irá acontecer conosco se nós quebrarmos esse princípio na hora de tomarmos uma decisão muito importante, envolvendo talvez a escolha de um emprego, a escolha de um namoro ou de um casamento? Será que vai dar bom ou vai dar ruim? Segundo exemplo, Provérbios também, 22, versículo 3. Ali o texto diz que quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. O que irá acontecer conosco se nós quebrarmos esse princípio na hora de tomarmos uma decisão referente a um assunto ou uma situação que envolva um perigo? Será que vai dar bom ou vai dar ruim? Último exemplo, 1 Coríntios 15, 33. Ali o apóstolo Paulo já começa assim: não se deixem enganar, mas companhias estragam bons hábitos. O que irá acontecer se nós quebrarmos esse princípio na hora de escolhermos com quem iremos nos associar? Os irmãos conseguiram pegar o ponto? Então, o que aprendemos com isso? Qual é a lição que nós podemos aprender? Sempre que formos tomar alguma decisão, seja ela de menor ou maior importância, devemos procurar saber qual é a vontade de Jeová, antes de decidir. Antes. Porque quando não levamos em consideração os princípios da Bíblia, ao tomarmos decisões, o resultado da nossa decisão sempre será ruim. Por outro lado, se nos apegarmos aos princípios da Bíblia, tomaremos decisões sempre acertadas e mostraremos na prática que conhecemos bem a Deus.
A terceira maneira em que podemos conhecer bem a Deus é por conversar frequentemente com Ele em oração. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ali o apóstolo Paulo nos incentiva a orarmos a Jeová constantemente. E o motivo disso é porque a oração nos ajuda a criarmos uma amizade achegada com Deus. E, de fato, uma amizade verdadeira, ela se fortalece quando há uma boa e constante comunicação. Por isso que nós devemos dar muito valor a esse privilégio da oração. Nós podemos ilustrar esse ponto, da seguinte forma. Vou tomar uma aguinha aqui primeiro, que a garganta está seca. Se nós quisermos conversar agora com a pessoa mais importante desse país, do Brasil, dificilmente nós conseguiríamos. Por quê? Porque nós não temos acesso a ela. Não temos. E mesmo que conseguíssemos conversar, seria uma conversa muito rápida, com um tempo bastante limitado, talvez até mesmo com hora marcada. Agora vejam que interessante. Se nós quisermos conversar agora com a pessoa mais importante desse universo, que é Jeová, nós temos livre e total acesso. Em qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer momento. E detalhe, com um tempo ilimitado. Fantástico isso, não é? Sendo assim, irmãos, cabe a cada um de nós, de modo bem franco, nos perguntar: como que está a minha comunicação pessoal com Deus, o meu melhor amigo? Será que eu tomo a iniciativa de conversar com Ele? Será que eu estou orando frequentemente ou constantemente a Deus? Ou só de vez em quando? Ou quase nunca? Nós devemos ter bem em mente, irmãos, que a oração é um privilégio que ninguém pode tirar de nós. Ninguém. As pessoas podem tirar de nós, talvez até mesmo numa perseguição futura, o direito de ler a Bíblia Sagrada, podem tirar de nós o direito de ler as publicações do escravo fiel, podem tirar de nós o direito de assistir reuniões congregacionais como essa, assembleias, congressos, mas o privilégio da oração ninguém pode nos privar de fazer, nem mesmo Satanás. E já que o foco principal desse discurso é nos incentivar a conhecer bem a Deus, o que nós podemos pedir a Ele em oração? Nós podemos pedir, por exemplo, que Jeová nos ajude, por meio do seu Espírito Santo, a aumentarmos cada vez mais o nosso conhecimento sobre Ele. E também nos ajudar a aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. E a quarta e última maneira em que podemos conhecer bem a Deus é por desenvolver uma amizade verdadeira com Ele. Alguns servos do passado tiveram esse privilégio de desenvolver uma amizade verdadeira com Deus. E um desses servos foi Abraão. A Bíblia nos comprova esse fato aqui no livro de Tiago, capítulo de número 2. Abram, por favor, por gentileza. Tiago, capítulo 2. Vamos comprovar esse fato aqui no versículo de número 23. Tiago 2, versículo 23. E cumpriu-se a passagem das Escrituras que diz: Abraão depositou fé em Jeová, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele veio a ser chamado amigo
de Jeová. Então, vamos meditar um pouquinho nesse privilégio aqui de Abraão. Nós sabemos que uma coisa é a pessoa, ou uma pessoa, afirmar ser amiga de Deus. E outra coisa bem diferente é Deus dizer que é amigo dessa pessoa. E nesse caso aqui de Abraão, foi Jeová quem o chamou de amigo. Foi Jeová. Agora, em que se baseava essa amizade entre Jeová e Abraão? Abraão e Jeová. Em que se baseava essa amizade? Será que se baseava em meras bajulações? Ou em meros interesses egoístas? Não. Essa amizade de Abraão com Jeová se baseava na fé. E o versículo 23 é muito claro, quando diz aqui que Abraão depositou fé em Jeová. Então, com base nisso, nós podemos aprender pelo menos duas lições muito importantes aqui. A primeira é que quanto mais fé nós tivermos, mais real Jeová será para nós. A nossa confiança e o nosso amor por Ele se tornará cada vez mais forte. E a segunda lição é, se nós quisermos desenvolver uma amizade verdadeira com Jeová, precisamos nos esforçar em fortalecer a nossa fé. E para isso é muito importante mostrarmos que conhecemos a Deus não somente por meio de palavras, mas principalmente por meio das nossas ações. Vamos ver como que nós podemos fazer isso por meio do princípio aqui de 1 João, no capítulo de número 2. 1 João, capítulo 2, vamos dar uma atenção aqui no versículo de número 4, que diz assim: quem diz, eu o conheço, e ainda assim não o obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Os irmãos conseguiram perceber qual qualidade é destacada aqui do apóstolo João? Que qualidade que nós podemos perceber aqui desse apóstolo? É a qualidade da sinceridade. João foi muito sincero em dizer que quem diz que o conhece, mas não o obedece, é mentiroso, e a verdade não está na pessoa. E lá no passado, na antiga nação de Israel, haviam muitos mentirosos. Embora aquela nação, embora eles não tivessem se esquecido de quem Jeová era, as suas ações mostraram que eles não o conheciam. Aquela nação desobedecia a Deus vez após vez. Muito diferente de um outro personagem e servo fiel do passado, chamado Josias. De acordo com o texto de Jeremias 22, versículo 15 e 16, esse rei Josias mostrou na prática que conhecia bem a Deus. Como? Por defender a sua justiça, defender a retidão e prestar ajuda aos pobres e necessitados. E nós também, irmãos, podemos mostrar que realmente conhecemos bem a Deus por obedecer aos seus mandamentos e princípios bíblicos em todos os aspectos de nossa vida. Por exemplo, no aspecto da vida familiar. Como que o marido cristão, ele mostra na prática que conhece bem a Deus? Quando ele demonstra amor pela sua esposa. E esse amor é um amor semelhante ao que Cristo demonstrou pela congregação. E esse amor, outro detalhe, esse amor ele deve ser demonstrado em duas situações muito importantes, tanto em público como em particular. Ou seja, o mesmo amor que é demonstrado em público, à vista de outras pessoas,
precisa também ser demonstrado no particular, em casa, dentro de 4 paredes. Porque a esposa certamente precisa sentir que ela é a companheira mais achegada e especial do seu marido. O bom marido, ele nunca irá tratar a sua esposa de qualquer jeito. Não, pelo contrário. O bom marido é aquele que faz esforços para que a sua esposa seja amada, valorizada e reconhecida. E como é bom que nós, maridos, façamos esforços para fazer programações equilibradas e aproveitarmos juntos as alegres atividades da vida, como, por exemplo, servir a Jeová juntos, ter prazer em ler a Bíblia, estudar a Bíblia juntos, adoração em família, passar tempo juntos, andando, conversando, comendo, viajando e assim por diante. Porque a ideia disso tudo, irmãos, não é sermos meramente um simples casal, mas sim sermos grandes amigos. E a esposa? Como que a esposa cristã, ela mostra na prática que conhece bem a Deus? Por respeitar a autoridade do marido e ajudá-lo a cumprir seu papel de cabeça da família. E para isso, é muito importante as esposas imitarem os bons exemplos registrados na Bíblia. Eva, com certeza, não foi um bom exemplo a ser imitado. Por que não? Porque Jeová havia lhe designado um cabeça, seu esposo Adão, para lhe transmitir instruções. E uma das instruções era para Eva não comer do fruto do conhecimento do que é bom e do que é mal. Essa era a instrução. Mas o que Eva fez? Ela não respeitou esse arranjo. Enganada, influenciada por Satanás, Eva ousou em tomar a frente desse arranjo e desobedeceu a ordem de Adão. E o resultado todos nós sabemos muito bem. Ambos sofreram trágicas consequências da parte de Jeová e, infelizmente, nós estamos pagando o pato até o momento. Por outro lado, Jesus, por sua vez, nos ensinou um modelo perfeito de submissão ao seu cabeça. O texto de João, capítulo 5, versículo 30, ali menciona que Jesus não fazia nenhuma única coisa sequer de sua própria iniciativa, mas procurava fazer a vontade daquele que o criou, ou daquele que o enviou, no caso, seu Pai. E até hoje, como rei reinante, Jesus mostra essa mesma atitude humilde de submissão. Então, como que as esposas cristãs podem imitar esse bom exemplo de Jesus? Por serem esposas humildes, apoiarem a chefia do seu marido e serem boas ajudadoras. E por último, os filhos, vocês filhos, jovens, como que vocês podem mostrar na prática que conhecem bem a Deus? Abram, por favor, suas Bíblias no livro de Efésios. Vamos analisar esse texto aqui. Efésios, capítulo de número 6. Efésios, número 6, capítulo 6. Efésios 6, versículos 1 ao 3. Deixa eu só achar aqui que parece que sumiu Efésios. Aqui. Efésios 1 ao 3. Mas vamos parafrasear, irmãos, os 2 primeiros versículos. Notem aqui no versículo 1 que qual é o incentivo que o apóstolo Paulo dá aqui para os filhos?
ser obedientes aos seus pais, em união com o Senhor. E o segundo conselho para os filhos é honrar pai e mãe. Então, filhos, se vocês obedecerem e honrarem seus pais, olha só qual será o benefício aqui no versículo de número 3. Para que tudo vá bem com você e você permaneça por muito tempo na terra. Então, vamos pensar um pouco. Por que que muitos filhos, muitos jovens, não estão sendo bem-sucedidos e não estão permanecendo por muito tempo na terra? Porque não estão obedecendo e não estão honrando os pais. Quantos jovens, quantos filhos nós conhecemos, até mesmo aqui na nossa comunidade, na nossa vizinhança, que estão perdidos no mundo do álcool, no mundo das drogas? Quantos jovens ou filhos que nós conhecemos que estão presos? Quantas jovens estão tendo gravidez precocemente, quando não morrem de forma prematura? Percebem a importância de obedecer e honrar os seus pais? O livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 1, ali Salomão cita duas qualidades, ou duas categorias de filhos: o sábio e o tolo. O filho que é sábio, ele alegra o coração do pai. E o tolo é a tristeza de sua mãe. Então, filhos, como que vocês podem dar alegria ao coração dos seus pais? De muitas formas. E uma das formas vocês já estão fazendo, que é estarem aqui, dentro do salão do reino, sendo educados por Jeová, recebendo muitas instruções de Jeová para serem filhos obedientes e honrarem seus pais. E uma outra forma, filhos, é a seguinte: sejam bastante seletivos na escolha de suas amizades. Não tenham amizades com pessoas que Jeová rejeita. Dessa forma, filhos, vocês também mostrarão na prática que conhecem bem a Deus. Quando nós mostramos por nossas ações que realmente conhecemos bem a Deus, nós também somos conhecidos por Ele. Ou seja, nós temos as suas bênçãos, nós temos o seu favor. Portanto, que possamos continuar nos empenhando em aumentar o nosso conhecimento sobre Jeová. Dessa forma, teremos a esperança de receber as suas bênçãos, não somente agora, mas por toda a eternidade. Com certeza, o silêncio, as palmas e o sorriso no rosto mostra que tiramos muito proveito desse maravilhoso alimento fornecido por Jeová. Então, de coração, nós agradecemos primeiramente a Jeová por nos fornecer essa instrução. E também queremos agradecer ao nosso irmão André Santos por se colocar à disposição de fazer esse discurso para nós. Agora, a nossa reunião prossegue com o estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela. E quem vai fazer esse estudo para nós é o nosso irmão Braz de Paula. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da revista Sentinela. É um grande prazer estarmos juntos para mais essa consideração. E, como de costume, nós iremos iniciar esse estudo, essa consideração, entoando um cântico de louvor a Jeová. Assim, convidamos os presentes, aqueles que puderem, para ficarem em pé, para juntos nós entoarmos o cântico de número 132. Nós somos um. Vamos cantar todos juntos.
aqueles que se casaram há pouco tempo, né, certamente se lembraram do dia do seu casamento com essa música, né? Esse cântico mostra muito como que Jeová encara o casamento, né? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso estudo de hoje, né? Em especial, esse estudo vai ser para nós, maridos. Então, os maridos hoje vamos considerar juntos essa matéria, né? Que vai considerar a importância do casamento e como Jeová encara a posição do marido dentro do arranjo matrimonial. O tema do nosso estudo é: marido, honre a sua esposa. O texto temático, 1 Pedro 3,7. Você, marido, dê-lhe honra. O que nós vamos considerar no nosso estudo de hoje? Nós vamos ver a importância de algumas qualidades que os maridos precisam demonstrar para tratar bem a sua esposa. A importância das palavras, a importância das ações. Então nós vamos ver como que o marido pode honrar a sua esposa por meio de palavras e por meio de ações. E quando ele deixa de mostrar essa honra por meio de palavras e por meio de ações, nós vamos ver que tem uma séria consequência na relação dele com Jeová. Primeiramente, a relação do marido com Jeová fica abalada. Então, por isso que nós, como maridos, queremos prestar detida atenção a esse estudo para aplicar esses pontos, né, ainda mais plenamente. Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para levantar as suas mãos, tanto os irmãos aqui presentes como aqueles que estão conectados conosco via Zoom também, fiquem à vontade, tá bom? Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Gabriel Camargo. Vamos então iniciar ouvindo a leitura do parágrafo 1. Jeová é o Deus feliz, e Ele quer que nós também sejamos felizes. Por isso, Ele nos dá muitos presentes que nos ajudam a sentir prazer na vida. Um desses presentes é o casamento. Quando um homem e uma mulher se casam, eles prometem amar, prezar e respeitar um ao outro. Um casal que mantém forte seu amor sente verdadeira alegria na vida. Qual é um dos motivos de Jeová ter criado o casamento? Irmão Mateus? Para que fôssemos felizes. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala que todo presente perfeito vem de Jeová, e um desses presentes perfeitos foi o casamento. Provérbios 5,18 fala, inclusive, sobre isso, para nós sentirmos alegria no casamento. Isso, obrigado, irmão Mateus, isso mesmo. Muito bom. Vamos ao parágrafo 2? Infelizmente, muitos casais hoje em dia se esquecem das promessas que fizeram no dia do casamento. Isso explica por que existem tantos casamentos infelizes. Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde mostra que muitos maridos abusam da esposa em sentido físico, verbal ou emocional. Alguns maridos até tratam a esposa com respeito na frente de outras pessoas, mas quando estão a sós, são abusivos. Além disso, muitos casamentos são abalados quando o marido vê pornografia. O que acontece em muitos casamentos hoje em dia? Irmã Fátima? Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde, ela mostra que os maridos abusam das esposas em sentido físico, verbal e emocional. E também alguns tratam a esposa na frente das pessoas, de outras pessoas, de uma forma boa, mas quando estão a sós, eles as tratam muito mal. Então,
isso eles esquecem aquela promessa que eles fizeram lá no início, quando se casaram, que vão cuidar, amar e assim por diante. Isso. Obrigado, irmã. Irmão Lucas. Por isso que se diz, né, que é casamento só de aparência, só para as pessoas verem. Mas ali entre as quatro paredes, o casal não se dá bem, muitas vezes nem dormem junto, né, não sentam junto, não se alimentam junto. E, conforme diz também o parágrafo aqui, e uma das coisas que tem abalado muitos casamentos é o uso da pornografia por muitos maridos, né? Isso estraga o casamento, acaba com o casamento. Isso mesmo. Obrigado, irmão Lucas. E é isso que nós vamos considerar no estudo de hoje. Então, como que nós podemos, como maridos, nos melhorar nesses aspectos, né? Ver onde nós precisamos melhorar e fazer as mudanças necessárias para que possamos dar a devida honra às nossas queridas esposas, né? Vamos ao parágrafo 3. Por que alguns maridos tratam a esposa de modo abusivo? Alguns talvez tenham sido criados por um pai violento e por isso acham que seu comportamento é normal. Outros são influenciados pelo ambiente em que vivem. Por exemplo, em algumas culturas, existe a ideia de que um homem de verdade precisa usar a força para mostrar para a esposa quem realmente manda. Outros homens não foram ensinados a controlar suas emoções, incluindo a raiva. Além disso, alguns desenvolvem uma visão distorcida sobre as mulheres e sobre o sexo porque veem pornografia com frequência. E para piorar a situação, alguns relatórios mostram que, durante a pandemia da Covid-19, mais maridos começaram a maltratar as esposas. Mas é claro que nada disso justifica o comportamento abusivo de um marido. O que leva alguns maridos a tratar a esposa de modo abusivo? Irmão Tiago Vecchiato? No texto nós vimos que alguns casos podem ser por experiências vivenciadas com seus pais na fase da juventude e agora reflete tal exemplo. Além disso, pode ocorrer que esses homens não aprendam a controlar seus impulsos e emoções e acabam por descontar na esposa. Outra característica que pode ocorrer tais abusos está correlacionado ao ambiente em que ele vive, como, por exemplo, o marido precisar usar desses abusos para mostrar para a esposa quem é que manda. Exatamente. Obrigado, irmão Tiago. Irmão Benfica? Então nós vemos que o Deus feliz, que fez o casamento para nós sermos felizes, ele não está feliz com a atual situação. O que ele vê lá de cima, e ele ensina como ser um bom marido, mas ele vê que aqui embaixo é cada um por si. As pessoas não querem aprender a ser um bom marido do jeito de Deus, e sim seguem culturas ou ensinamentos que fazem que maltratam a pessoa, usam a esposa como objeto. E isso não agrada de forma nenhuma a Deus. Exato. Obrigado, irmão. Irmão Nilson? Eu me lembro de estar trabalhando com um ancião bem experiente e, numa ocasião de casa em casa, apresentando aquele livro, falando sobre a família, ser feliz. Eu não lembro exatamente o tema, mas estava uma boa oportunidade para melhorar a vida familiar, né? E a senhora, que tinha um bebê, muito bonito, por sinal, estava carregando ali, aí mencionou que se ela soubesse que o marido era daquele jeito, não estava tratando bem ela. Saía de manhã, tinha que estar o café, tudo preparado, e quando voltava, ia lá, ligava a televisão e acabou a conversa. E então o irmão raciocinou com ela da seguinte maneira: por que será que ele faz isso? Porque ele é muito ruim. Não, talvez ele não aprendeu como deveria ser. Talvez não teve exemplo com os pais. Como era a família dos seus pais? Aí então ela mencionou, ela brigava dia após dia, então ele não aprendeu. Então dá uma chance para ele, esse livro vai te ajudar. E aí ela achou muito bom. Isso. Obrigado, irmãos. Isso mesmo.
E como que também aqui o parágrafo mostra a influência da pornografia e da Covid-19? Qual a influência que isso teve também nos casamentos? Ou tem, né? Irmão Adriano? Como nós sabemos, infelizmente nesse mundo a pornografia tem se tornado cada vez mais presente no universo masculino em especial. E com isso, como o parágrafo traz atenção, os homens ou os maridos acabam tendo uma visão distorcida sobre suas esposas e sobre as relações sexuais. Além disso, há relatórios que mencionam que durante a pandemia houve um agravamento no caso de violência doméstica. Porque o que estava acontecendo? Em alguns lugares, as pessoas acabaram tendo que ficar em lockdown e os maridos acabaram tendo que conviver mais tempo com seus familiares, com esposas e filhos. E, infelizmente, muitos homens, agindo de maneira muito errada, acabavam descarregando todas as suas frustrações em cima de suas esposas. Exatamente. Obrigado, irmão Adriano. Então, os irmãos aqui enumeraram uma gama de situações, né, que tem levado a esse casamento fora do padrão de Jeová. Mas quem gostaria de repetir para nós a última frase desse parágrafo? Quem gostaria de ler a última frase? Aqui, irmã Selma. Mas é claro que nada disso justifica o comportamento abusivo de um marido. Isso. Nada justifica, né? Mesmo que o marido, independente de qual for a situação, Jeová espera que ele acerte essa situação, mude, faça as mudanças, né? E honre a sua esposa como Jeová espera. E nós vamos ver como que o marido pode fazer isso, né? E também quais são as consequências de não fazer isso, né? Vamos ao parágrafo 4. O marido cristão precisa tomar cuidado para não adotar um ponto de vista errado sobre as mulheres. Por quê? Um dos motivos é que os nossos pensamentos muitas vezes nos levam a ações. O apóstolo Paulo disse que os cristãos ungidos em Roma deveriam parar de se amoldar a este mundo. Quando Paulo escreveu essas palavras aos cristãos em Roma, a congregação ali já existia por alguns anos. Mas as palavras de Paulo dão a entender que alguns naquela congregação ainda estavam sendo influenciados pelos costumes e pelo modo de pensar do mundo. Foi por isso que Paulo os aconselhou a mudar sua mentalidade e seu comportamento. Esse mesmo conselho serve para os maridos cristãos hoje. Infelizmente, alguns maridos estão sendo influenciados pelo modo de pensar do mundo, e isso faz com que eles maltratem suas esposas. Como Jeová espera que o marido trate a esposa? A resposta está no texto temático deste estudo. Que cuidado um marido cristão deve ter e por quê? Irmã Lerce. Devem ter o cuidado de não adotar um ponto de vista errado sobre as mulheres. Por exemplo, em algumas culturas, alguns homens machistas, eles acreditam que são superiores às mulheres. Ainda outros acham que a mulher ela não tem o direito de expressar a sua opinião, pois se eles ouvirem a opinião da mulher, eles não vão ser respeitados por outros homens. E, além disso, outros, eles demonstram preconceito contra as mulheres de uma forma muito sutil, contando piadas que talvez ofendam as mulheres. Exatamente. A irmã Lécia comentou muito bem o artigo, né, da Sentinela, de janeiro de 2004. Você trata as mulheres como Jeová quer? Então, ele tem vários pontos a esse respeito. Irmã Daniela? Ainda nesse artigo da Sentinela de janeiro, quando mostra que Jeová é o exemplo perfeito de como se deve tratar as mulheres, achei interessante quando fala sobre Gênesis 1, 27, que Jeová criou tanto homens quanto mulheres à sua imagem. Né? Ele não fez os homens mais inteligentes ou mais habilidosos do que as mulheres. Né? Jeová os criou com a mesma capacidade,
mental para imitar suas belas qualidades. Então, é um excelente exemplo para os maridos cristãos. Isso mesmo. Muito bom. Irmão Siqueira? Então, hoje, infelizmente, no mundo, muitos maridos e até mesmo maridos religiosos têm uma ideia totalmente diferente, fora do padrão bíblico, fora do padrão da razão pela qual Jeová criou uma esposa para o homem. Então, diante de tudo isso, Paulo fala amoldar-se o mundo. O mundo está totalmente distorcido na questão, por exemplo, de marido e de mulher, achando que a mulher é a parte mais baixa, a parte inferior, certo? E não devemos pensar assim. A ideia, então, para os cristãos é levar em conta o que o assunto diz, dar honra à mulher, porque foi isso que Jeová fez. O cuidado que Jeová fez em fazer uma mulher e fazer o casamento é se tornar honroso. E o cristão tem que tomar cuidado com o mundo, com a maneira como o mundo encara, porque o mundo hoje não encara as mulheres, não encara as esposas realmente como deveriam encarar. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Aqui também nós temos uma nota sobre vítimas de abuso doméstico. Nessa situação, como que um artigo da Bíblia, da organização pode ajudar? Nós temos aqui o artigo da seção Ajuda para as Vítimas de Violência Doméstica, na seção Outros Assuntos, no site jw.org. Como que esses artigos podem ajudar tanto esposas como maridos? Irmão Adriano? O artigo traz atenção o ponto de vista de Jeová sobre esses abusos, a violência doméstica que tem acontecido. E como o parágrafo mencionou, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele estava escrevendo para cristãos. E esse artigo é voltado para nós, maridos cristãos, porque talvez alguns estejam se esquecendo um pouco disso. Mas o artigo em questão, ele menciona que é importante que a pessoa que sofre essa violência entenda que a culpa não é dela, porque muitas vezes o agressor ou o abusador quer lhe passar isso. Seria importante que ela buscasse ajuda de pessoas próximas e ela entendesse que Jeová está ao seu lado, que Jeová não aprova isso e que Jeová vai dar um fim a isso em breve. Então é importante que a pessoa ela não guarde para si. É claro que comunicar autoridades é uma decisão que ela também tem, e isso fica na alçada da vítima, mas ela pode contar com todo o suporte da congregação, de seus amigos e seus irmãos e irmãs espirituais. Isso mesmo. Então, não é questão de, é comum isso ou isso é padrão, não. O padrão é a maneira de Jeová, né? Esse é o padrão, né? E é isso que nós vamos ver, a maneira como Jeová espera que o marido trate a esposa. Então, nós vamos ver a partir de agora do parágrafo 5. Mas antes de fazer a leitura do parágrafo 5, gostaria que alguém lesse para nós 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 7. Vamos pedir lá para a irmã Anne. Da mesma maneira, você, marido, continua a morar com a sua esposa, segundo o conhecimento. Dê-lhe honra como a vaso mais frágil, o feminino, visto que ela também é herdeira, como você, do favor imerecido da vida, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Obrigado, irmã, pela leitura. Vamos então agora ouvir a leitura do parágrafo 5. Jeová ordena que o marido honre a esposa. Honrar significa agir de um modo que mostre o quanto você respeita alguém. O marido que honra a esposa a trata com amor e bondade. Neste estudo, vamos ver como o marido pode fazer isso. Mas antes, vamos ver que tipo de comportamento mostra falta de amor e de respeito pela esposa.
De acordo com 1 Pedro 3,7, como o marido deve tratar a esposa? Irmão Alexandre. O marido deve tratar a esposa com amor e respeito, né? Bondade. Então, o marido, quando ele honra a esposa, né? Jeová fica contente com isso. Obrigado, irmão. Isso mesmo. E o texto de irmão Caio? E o texto também fala que ela é um vaso mais frágil, o que não significa que ela seja inferior, mas sim que o marido deve tratá-la com gentileza, ser sensível aos sentimentos dela, e ele nunca deve maltratá-la. Isso mesmo. Obrigado, irmão Caio. E o que vamos ver nesse estudo, então, a partir de agora? Quem quer ler? É a Lauren, né? Vamos ver como o marido honra a esposa quando trata com amor e bondade. Daí a gente vai ver como o marido pode fazer isso. Mas antes, vamos ver que tipo de comportamentos mostra a falta de amor e de respeito pela esposa. Obrigado, Lauren. Vamos então ao subtítulo. Não faça nada que desonre sua esposa. Parágrafo 6. O marido não deve abusar fisicamente da esposa. Jeová odeia quem é violento. E a Bíblia condena especificamente os maridos que tratam a esposa de modo abusivo. De acordo com 1 de Pedro 3,7, quando um marido não trata bem a esposa, a amizade dele com Jeová é prejudicada. Pode ser que Jeová decida nem mesmo ouvir as orações dele. Antes da pergunta, vamos ler Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 19. Colossenses 3, 19. Vamos pedir ali para a Mariana, ler para nós. Marido, continuem a amar a sua esposa e não se irem amargamente com ela. Obrigado pela leitura. O que Jeová acha de um marido que abusa fisicamente da esposa? Irmão Gabriel? Então, o relato de Colossenses, ele é bem claro, né? Continue a amar a sua esposa e não se ir amargamente com ela. Então, quando Jeová ele dá essa ordem, quer dizer que o contrário disso é o que ele não gosta, né? E até mesmo o parágrafo ele usa uma frase que é bem forte, né? Quando o marido ele não trata bem a esposa, a amizade é prejudicada. A amizade do marido é prejudicada com Jeová e pode ser que as orações deles nem sejam ouvidas. Olha a situação, né? Irmã Vanessa? Eu achei interessante Malaquias 2,16, onde fala que cobre a sua roupa de violência. E a nota diz que alguns eruditos acham que significa manchar a roupa de sangue ou atacar uma esposa com violência. Então, Malaquias condenava claramente o abuso conjugal. E ele levantou a questão da violência no contexto doméstico e mostrou que Deus a desaprova. Isso mesmo. Obrigado. Irmã Jane? Eu achei muito interessante o que disse a Sentinela 15 de maio de 2006. Lá fala que um marido amoroso, ele reconhece os pontos fortes e as limitações de sua esposa. Também respeita seus gostos e aversões, seu ponto de vista e sentimentos. E ele se importa com a esposa, reconhece, respeita as diferenças de personalidade que há entre eles. Então, demonstra a devida consideração por ela, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Pois o marido que deixa de respeitar as virtudes femininas de sua esposa põe em perigo até mesmo o seu relacionamento com Jeová. Isso mesmo, obrigado. Irmã Joelma? A preocupação da Organização de Jeová com esse assunto é algo que nos faz pensar, porque o governo brasileiro, no dia 10 de março agora,
lançou uma pesquisa dizendo que nos últimos 12 meses, mais de 21 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais relataram ter sofrido algum tipo de violência. É uma questão endêmica, é a maior da série histórica, então é algo que mesmo os cristãos precisam verificar se a raiz dessa violência não está se infiltrando em seus corações. Não queremos deixar ser contaminados, né, pelo mundo, né? Bem, obrigado, irmã Joelma. Vamos ao parágrafo 7. O marido não deve abusar verbalmente da esposa. Alguns maridos gritam com a esposa ou falam coisas que machucam os sentimentos dela. Mas Jeová odeia a ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas. Jeová ouve tudo. Então, ele se preocupa com a maneira que um marido fala com a esposa, mesmo quando eles estão a sós. O marido que fala de modo grosseiro prejudica não só o seu casamento, mas também sua amizade com Jeová. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Carta aos Efésios 4, 31 e 32. Vamos pedir para o irmão Takeshi ler para nós? Abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda a maldade. Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Obrigado, irmão Takeshi. De acordo com Efésios 4, 31 e 32, o que o marido não deve fazer? Irmã Simone? Então, eles não devem abusar verbalmente, né, das palavras com suas esposas. Interessante que a nota ali fala sobre palavras ofensivas. E essas palavras ofensivas incluem coisas maldosas, né, a uma pessoa com o objetivo de ofendê-la ou fazê-la se sentir mal. E isso inclui ficar sempre criticando, dizendo coisas que, no caso, a pessoa, né, que está recebendo aquelas palavras maldosas não gostam. Então, se o marido estiver fazendo essas coisas, as orações dele, a relação com Jeová pode ser impedida. Isso mesmo, obrigado. Irmão Danilo? O sentimento de ira hoje em dia, ele é normal. Todos nós, algumas vezes, vamos ficar irados em algum momento. Mas devemos aprender a como controlar ela. Algumas vezes, até mesmo Jeová ficou irado. Mas essa não é a principal personalidade de Jeová. Tanto que em Isaías 48, 9, Jeová diz: por causa do meu nome, controlarei a minha ira. Jeová sabe perfeitamente como controlar a ira. Então, os maridos devem seguir o exemplo de Jeová por controlar a ira para não ofender a esposa ou deixá-la mal. E isso deixará Jeová feliz. Obrigado, irmão. Irmã Natália? Como a nota do parágrafo disse, o abuso verbal não é só gritar ou xingar, falar coisas que machucam os sentimentos deliberadamente. Mas, às vezes, algumas coisas que a pessoa talvez não perceba que está cometendo um abuso verbal contra a esposa. Fazer brincadeiras de mau gosto, tirar sarro ou diminuir a pessoa na frente dos outros. Isso também é abuso verbal. Então, o marido tem que estar atento a todos esses tipos de coisas que podem parecer pequenas, mas que também machucam. Isso mesmo. E qual vai ser a consequência de tudo isso? Irmão Vanderlei? A consequência pode ser da pessoa perder a sua amizade com Jeová, e precisamos estar atentos a isso, né? Porque
Às vezes tratamos a esposa com respeito na frente de outros, mas quando estamos em casa, lá por dizer em 4 paredes, nós desrespeitamos a esposa. Mas o parágrafo também falou que esse tipo de adoração ele pode ser fútil, porque Jeová está ouvindo, ele está observando a situação e a maneira como que tratamos a nossa esposa, mesmo quando estamos em casa sós. Isso. Irmã Maria Angélica. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 26, coloca a seriedade desse assunto no grau correto, quando mostra o modo de Jeová ver e pensar sobre isso. Para Jeová, a adoração de uma pessoa que usa mal as palavras é inútil. Foi isso que o texto falou, né? Como sendo algo fútil. Então, jamais nenhum de nós gostaríamos de fazer qualquer coisa que poderia anular a nossa adoração a Jeová. Como se Jeová estivesse falando, não adianta nada você está fazendo para mim, né? Não adianta nem as suas orações eu vou ouvir. Então, é nosso relacionamento com Jeová. Vamos ao parágrafo 8. O marido não deve ver pornografia. O que Jeová acha da pornografia? Ele odeia isso. O marido que vê imagens impuras prejudica sua relação com Jeová e desrespeita sua esposa. O marido leal nunca faria algo imoral com outra mulher. Ele nem mesmo pensaria nisso. Jesus disse que o homem que olha para uma mulher com segundas intenções já cometeu no coração adultério com ela. O que Jeová acha da pornografia e por quê? Uma Aparecida? Jeová odeia a pornografia. O homem que faz isso está desrespeitando sua esposa, prejudicando suas relações com Jeová. Isso é tão sério que se o homem sentir somente no coração desejo impróprio, já cometeu pecado. Irmão Tiago? Isso está de acordo com o texto de Mateus 5:28, né? Que diz que se seu olho direito te faz tropeçar, arranque-o, lance-o para longe, porque é melhor que você perca um dos membros do que todo o seu corpo. Aqui Jeová está demonstrando o quão é importante, o quão é sério se o homem desrespeitar esse mandamento, né? Ele pode ser condenado fatidicamente. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Irmã Lécia? Então, conforme vimos, é um desrespeito total com Jeová e para com o cônjuge. E conforme a nota, a esposa, ela se sente traída quando o marido está vendo pornografia. Também ela pode ter baixa estima, ela se sente feia, se sente constrangida, ela se sente muito infeliz vendo o que o marido está fazendo. E também outro problema muito comum é a falta de confiança que vai ter. Ela passa a ter desconfiança a cada dia dele. Isso mesmo. Obrigado. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 9. O marido não deve forçar a esposa a fazer algo que ela não quer durante as relações sexuais. Alguns maridos pressionam ou forçam a esposa a praticar atos sexuais humilhantes que fazem com que ela se sinta impura ou fique com a consciência pesada. Jeová odeia esse tipo de comportamento egoísta e desamoroso. Ele espera que o marido ame a esposa e respeite os sentimentos e a consciência dela. E se um marido cristão está tratando a esposa de modo abusivo ou vendo pornografia? Como ele pode mudar seu modo de pensar e seu comportamento? Por que Jeová odeia quando o marido força a esposa a fazer algo que ela não quer durante as relações sexuais? Irmão Siqueira? É muito triste, né, quando isso acontece, porque o marido desrespeita a esposa, humilha a esposa,
faz com que ela sinta-se impura, faz com que a sua consciência fique perturbada. Pode ser que a dele não, mas a da esposa fica perturbada. Então, vamos respeitar isso, né? A Bíblia menciona que o marido deve amar a esposa, honrar a esposa. E com certeza esse comportamento não é um comportamento que Jeová considera como alguém que ama a sua esposa. Então Jeová odeia todo tipo de comportamento egoísta e desamoroso. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Como um marido pode parar de desrespeitar a esposa? Parágrafo 10. O que pode ajudar um marido a parar de tratar a esposa de modo abusivo ou humilhante? Uma maneira é se esforçar para imitar a Jesus. É verdade que Jesus nunca foi casado, mas o modo como ele tratava os discípulos é um bom exemplo de como um marido deve tratar a esposa. Vamos ver o que um marido pode aprender do jeito que Jesus tratava seus discípulos e falava com eles. Como o exemplo de Jesus pode ajudar os maridos? Irmão Peterson? Nós que somos testemunhas de Jeová, a gente sempre usa o exemplo de Jesus para a nossa vida, né? E mesmo que Jesus ele não foi casado, nós podemos também usar o exemplo dele. Então a gente consegue ver diversos exemplos na Bíblia do modo como Jesus ele tratava os discípulos, do modo como ele falava com eles. Então com isso nós podemos utilizar o exemplo também de Jesus de como tratar as esposas. Isso mesmo. Irmão Davi? O princípio de Efésios 5:25 transmite a nós ali o bom ingrediente nesse sentido, que é o amor. Assim como Jesus tratava bem a congregação com amor, carinho e respeito, nós também queremos fazer com que essa qualidade também faça com que nós tratemos as nossas esposas nesse mesmo grau. Isso mesmo. Então até aqui nós vimos todas as coisas erradas que muitas vezes se fazem, né? Todas as coisas que estão fora do padrão de Jeová. Então agora nós vamos ver o padrão de Jeová, né? Como Jeová espera. E o exemplo que nós vamos imitar é de Jesus, né? Vamos ao parágrafo 11. Jesus sempre tratava os apóstolos de modo bondoso e respeitoso. Ele nunca era cruel ou autoritário. Mesmo sendo Senhor e Mestre deles, Jesus nunca usava seu poder para fazer os apóstolos se sentirem inferiores ou com medo. Em vez disso, ele fazia tarefas humildes pelos apóstolos. Em certa ocasião, Jesus disse: "Aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e acharão revigoramento para si mesmos." Esse texto mostra que Jesus tinha uma personalidade branda. Uma pessoa branda não é fraca. Pelo contrário, ela é forte o suficiente para conseguir se controlar. Mesmo quando está irritada, ela continua calma e controla suas emoções. Pergunta do parágrafo 11. Como Jesus tratava os apóstolos? Irmão Otávio? Jesus era mestre e senhor dos apóstolos, porém sempre os tratava de modo bondoso e respeitoso, nunca de modo cruel ou autoritário. Jesus nunca fez eles se sentirem inferiores. Isso mesmo, obrigado. A irmãzinha aí que está nos visitando. O texto de João capítulo 13 mostra que Jesus lavou os pés deles e dos apóstolos. Isso nos ensina um grande exemplo de humildade para todos nós, mas em especial para os maridos. Isso, obrigado. Na sala B, irmã Janaína. Ao contrário do mundo que acha que é uma pessoa branda é uma pessoa que ela é fraca, o próprio Jesus deu exemplo disso por dizer que ele era brando, tinha um temperamento brando. Então, a pessoa que ela é branda, ela é forte o suficiente para se controlar. Mesmo quando ela está irritada, ela continua calma e controla suas emoções. Com certeza, é um exemplo para os maridos. Isso, exatamente. Exemplo para nós maridos, né? Bem, vamos ao parágrafo 12.
Jesus usava as palavras para consolar e encorajar as pessoas. Ele não falava com seus seguidores de modo rude. Mesmo quando era provocado e ofendido por inimigos, ele não respondia com insultos. Em algumas ocasiões, Jesus até preferiu ficar em silêncio do que responder de modo grosseiro. Esse é um excelente exemplo para os maridos cristãos. Como Jesus falava com as pessoas? Irmão João Davi? Jesus, ele usava as palavras para consolar e encorajar as pessoas, né? Ele não falava com seus seguidores de modo rude, né? Pelo contrário, mesmo quando ele era sido provocado e ofendido por inimigos, ele não respondia com insulto, né? Ou de modo ruim. Pelo contrário, ele fazia isso com amor. Talvez ele pudesse repreender a pessoa, mas de um modo brando, né? E com carinho. Isso, obrigado. Irmã Fátima? Um exemplo disso está em Lucas 8, 47 e 48, quando aquela mulher com fluxo de sangue tocou na veste dele e ele percebeu. Aí ela ficou com medo, mas ele usou a expressão filha, de modo carinhoso, para mostrar a ela que ela ia ser curada, tinha sido curada, né? Mas é interessante a forma como ele falou com ela, o tom carinhoso como ele falou com ela. Ela sabia que não podia estar ali no meio das pessoas, mas mesmo assim ele não a repreendeu. Isso mesmo. E Mateus 27, do 12 ao 14, que lição ensina ao marido? Aos maridos. Irmã Elaine? Que houve situações, né, em que Jesus preferiu até ficar calado, né, em vez de responder de modo grosseiro. As circunstâncias, então, que... Irmão Gabriel? Outra coisa que mostra esse relato é a importância da atitude de Jesus. Nessa ocasião, ele estava sendo acusado por várias pessoas, né? Então, muitas vezes, se a gente é acusado de alguma coisa, já sobe o sangue, né? Jesus, ele nos deu esse exemplo que muitas vezes a gente pode ficar em silêncio, resolver depois, né? Ou ficar em silêncio, deixar passar, porque muitas vezes a gente pode evitar um confronto, evitar agir de um modo que depois a gente vai se arrepender. Isso, falar palavras refletidas, né? Ofender a esposa. Então, uma maneira de mostrar honra também, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 13. Jesus disse que o marido deve continuar leal à esposa. Ele citou as palavras do próprio Jeová, que disse que o marido deve se apegar à sua esposa. O verbo grego traduzido nesse texto como apegar-se significa literalmente colar ou grudar. Isso indica que o amor que existe entre marido e esposa deve ser tão forte que é como se eles estivessem colados um ao outro. Essa conexão não poderia ser rompida sem que os dois sofressem. Quando o marido tem um relacionamento bem achegado com a esposa, ele rejeita todos os tipos de pornografia. Sem pensar duas vezes, ele desvia os olhos do que é sem valor. Assim como Jó, ele faz um pacto com seus olhos e decide jamais olhar de modo impróprio para uma mulher. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 19, do 4 ao 6. Mateus 19, do 4 ao 6. Vou pedir para a irmã Bruna ler para nós. Ele respondeu: não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne? De modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sobre o mesmo jugo, o homem não deve separar. Obrigado, irmã Bruna. De acordo com Mateus 19, do 4 ao 6, como o marido pode se apegar à sua esposa? E nós temos uma imagem também que pode ajudar em seu comentário.
Como que o marido pode se apegar à sua esposa? Irmão Lucas? Eu achei muito interessante aqui, né, a definição do verbo grego, que diz apegar-se significa literalmente colar ou grudar. Isso indica que o amor que existe entre marido e esposa deve ser tão forte que é como se eles estivessem colados um ao outro. Então, eles estando colados um ao outro, vem a imagem. Ele vai rejeitar todo tipo de influências que vêm de fora, como no caso aí, no local de trabalho, alguém ofertando pornografia, que é comum hoje, está em todo celular, mas o marido vai ser claro, ele não quer ver isso daí, porque ele precisa respeitar a sua esposa, ele está colado com sua esposa. Então, eu achei muito interessante essa definição desse texto da Bíblia. Isso mesmo, obrigado, irmão. Muito bom. Vamos ao parágrafo 14. Um marido que maltrata a esposa, tanto em sentido físico como verbal, precisa consertar os danos causados em seu relacionamento com Jeová e com sua esposa. Como ele pode fazer isso? Primeiro, ele precisa entender que esse é um problema grave e que nada do que ele diz ou faz está escondido dos olhos de Jeová. Segundo, ele tem que mudar seu comportamento e parar de ser abusivo. Terceiro, ele deve pedir desculpas à esposa e a Jeová e fazer de tudo para ser perdoado por eles. Ele também deve implorar a Jeová para ter tanto o desejo de mudar quanto a força necessária para controlar seus pensamentos, palavras e ações. Quarto, ele precisa agir em harmonia com suas orações e aprender a odiar todo tipo de violência e linguagem ofensiva. Quinto, ele tem que buscar imediatamente a ajuda dos anciãos. Sexto, ele deve planejar como vai agir para não voltar a tratar a esposa de modo abusivo. Um marido que vê pornografia também precisa seguir esses 6 passos. Se ele fizer isso, Jeová vai abençoar seus esforços e ajudá-lo a mudar. Mas não basta o marido parar de fazer coisas que desonram a esposa. Ele também tem que aprender a honrá-la. Vamos ver como ele pode fazer isso. O que um marido abusivo deve fazer para consertar seu relacionamento com Jeová e com sua esposa? Então aqui nós vamos ver os passos então que o marido precisa dar, né, para consertar. São 6 passos. Cada passo é baseado num ponto bíblico. Talvez nós poderíamos cada um comentar um desses passos, né? Irmã Rose? O primeiro passo, o marido ele tem que entender que é algo sério, é algo grave. E que tudo que ele faz e tudo que ele diz, Jeová está vendo, conforme mostra esses 3 versículos citados aí. Salmos 44, 21, Eclesiastes 12, 14 e Hebreus 4, 13. Não esconda nada aos olhos de Jeová. Isso mesmo, obrigado. Segundo... A irmã esposa do Gabriel, esqueci seu nome, hein? Milena. Então, em Provérbios 28, 13, lá mostra que quem encobre as transgressões não será bem-sucedido, mas aquele que confessa e abandona será tratado com misericórdia. Então, o segundo passo é que o marido tem que mudar seu comportamento e parar de ser abusivo. Obrigado, irmã Milena. Terceiro passo, irmã Célia. O terceiro passo, ele deve pedir desculpa tanto à esposa como a Jeová e fazer de tudo para ser perdoado por ambos. E ele também deve implorar a Jeová para ter tanto o desejo como a força que é necessária para ele mudar. Muito bem. Quarto passo, irmã Delmira.
Ele precisa agir em harmonia com as suas orações e aprender a odiar todo tipo de violência e linguagem ofensiva. Obrigado, irmã Delmira. Um quinto passo. Irmã Luciana. Ele tem que buscar imediatamente a ajuda dos anciãos. Obrigado, irmã. Um sexto passo, irmão Gabriel. E aqui fala que ele deve planejar como ele vai agir para não voltar a tratar sua esposa de modo abusivo. Isso. Então, esses são os passos, né, que o marido deve dar caso ele seja um marido abusivo, ou também, conforme mostrou aqui, caso ele esteja fazendo uso de pornografia, né? Então, precisa dar esses passos. Mas não basta dar esses passos, né? Esses são os passos para consertar a situação, né? Agora, a partir do próximo parágrafo 15, nós vamos ver como que o marido pode honrar a sua esposa também. Como que ele pode aprender a honrá-la. Como honrar a esposa? Parágrafo 15. Mostre para sua esposa que você a ama. Alguns maridos que têm um casamento feliz costumam fazer algo todos os dias para mostrar o quanto amam a esposa. Um marido pode mostrar seu amor pela esposa até mesmo com pequenos gestos, como, por exemplo, segurando a mão dela ou dando um abraço carinhoso. Durante o dia, ele talvez envie uma mensagem dizendo: "Estou com saudades", ou perguntando: "Como está o seu dia?" De vez em quando, ele talvez decida dar flores ou escrever um cartão com palavras bonitas que expressam o quanto ele a ama. Quando o marido faz coisas assim, ele honra a esposa e fortalece seu casamento. Como o marido pode mostrar para a esposa que a ama? Irmão Lopes? Então, de acordo com 1 João 3,18, né? Nós não só com palavras, né? Mas também ações. Então, são pequenos gestos, né? Por exemplo, às vezes ao sair, né, pegar na mão da esposa, né, um abraço, né? Lógico, um abraço carinhoso, né? Também durante o dia de dizer que, né, como está passando, né? Ou estou com saudades, né? Então, e talvez trazer até flores, né? Isso é muito importante. Exatamente. Irmã Joelma? As mulheres, elas não precisam de muito, mas elas precisam sempre. Por isso que diz para a gente fazer o marido fazer esses pequenos gestos, se possível, diariamente, né? Mandar uma mensagem, são coisas que dá para fazer. E aí mencionou também um cartão com palavras bonitas, a esposa lê, depois ela relê de novo, né? É importante. E se eu puder colocar mais um detalhe aí, levar a esposa para passear também ajuda. Fazer essas coisas, a esposa vai ver que o marido se preocupa com ela e que a ama, e os dois vão ficar mais unidos. Exatamente. Percebi pela expressão dos irmãos aí que na questão das flores e da viagem, talvez como maridos nós estamos devendo, né? Mas podemos consertar. A ideia do estudo é exatamente esse, né? Mostrar onde nós podemos melhorar e fazer essas mudanças, né? Vamos ao parágrafo 16. Diga para sua esposa o quanto ela é importante para você. Um marido que honra a esposa diz coisas que fazem com que ela se sinta bem. Por exemplo, ele se lembra de agradecer tudo o que ela faz para apoiá-lo. Quando o marido elogia a esposa e diz por que a ama, ela se sente segura, amada e respeitada. Por que o marido deve elogiar a esposa? Irmão Oswaldo? Que quando o marido elogia a esposa e diz para ela que ama, ela se sente segura, amada e respeitada. Então, precisamos sempre reafirmar nosso amor por ela, né? Precisamos sempre elogiar nossas esposas, né?
Está aí a receita. Parágrafo 17. Trate sua esposa com bondade e respeito. O marido que ama a esposa dá muito valor a ela e a vê como um presente maravilhoso de Jeová. Por isso, ele sempre é bondoso e respeitoso, inclusive durante as relações sexuais. Ele não vai pressioná-la a fazer nada que ela considere humilhante, que incomode a consciência dela ou que a deixe desconfortável. Além disso, ele vai se esforçar para manter a sua própria consciência limpa. Como o marido pode mostrar respeito pela esposa? Irmão Nilson? Sem dúvida, o escravo pensou profundamente aqui, porque é algo que realmente afeta, né, todos nós. Então, nesse caso, é sempre bondoso e respeitoso, inclusive durante as relações sexuais. Não vai sugerir ou pedir que fazer algo que naturalmente vai criar situações adversas, tristeza e naturalmente perde até a vontade de querer se envolver novamente com o esposo. Então, dessa forma, nós queremos deixar a nossa esposa, de uma forma desconfortável, consciência pesada. Isso mesmo. Obrigado, irmão Nilson. Tem até uma nota aqui, né, que comenta a esse respeito, irmã Thaís. Inclusive, a nota deixa bem claro o quão é importante a comunicação aberta entre o casal, porque a Bíblia não mostra detalhes sobre práticas sexuais que devem ou não ser consideradas impuras durante a relação sexual entre marido e esposa, mas o casal ele deve sentar e conversar e tomar uma decisão juntos sobre o que é melhor para o casal, que mostra e honra a Jeová e que agrade também um ao outro e mantenham a consciência limpa e o casamento bem unido. Então, a boa comunicação é primordial dentro do casamento. E aqui vem mostrando também uma nota de tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos para outras pessoas. O casal ele não deve falar sobre tais assuntos íntimos com outras pessoas, deixar isso que outras pessoas saibam. Obrigado, irmã Thaís, isso mesmo. Então, nós vemos que Jeová, ele quer que o casamento seja honroso e digno, né? Então, tanto o marido como a esposa devem tratar dessa maneira, e é uma maneira de honrar a esposa também, né? Essa dignidade. Vamos ao parágrafo 18. Marido, Jeová fica muito feliz quando vê todo o esforço que você faz para honrar sua esposa por palavras e ações. Esteja decidido a honrá-la e a não fazer nada que machuque os sentimentos dela. Em vez disso, seja bondoso, respeitoso e a trate com amor. Se fizer isso, ela vai ver o quanto você a ama e se importa com ela. Honre sua esposa e você vai proteger o relacionamento mais importante que tem, sua amizade com Jeová. Irmão Gabriel, muito obrigado por sua leitura. Agradecemos muito em nome da congregação pela boa ajuda que nos deu aqui no entendimento dessa matéria. A pergunta do parágrafo 18: o que os maridos devem estar decididos a fazer? Aí os irmãos podem também usar o quadro, 4 modos de tratar a esposa com respeito. Irmão Davi? Certamente a decisão de cada um de nós em nossos corações como maridos é fazer de tudo para honrá-la, não fazer algo que machuque os seus sentimentos, sermos bondosos, respeitosos e tratar a nossas esposas com amor e carinho. Muito bem. Irmão Geraldo? Eu achei interessante aqui o segundo ponto, né? Que diz: fale para sua esposa o quanto você admira pelas coisas boas que ela fez, e não fale para outros sobre os erros dela. Então eu fico imaginando, né, quantas coisas, né, as nossas esposas já fizeram para nós, né?
passamos por tantas dificuldades e problemas, e ela sempre esteve do nosso lado, né? Então, isso realmente temos que ter na nossa mente, né? Obrigado, irmão. Irmã Janete? Eu achei muito interessante o ponto 3, né? Que fala que o marido ele tem que ser pronto para ouvir, mas demorar para falar. E nós, esposa, gostamos, às vezes, de falar um pouquinho, né? Então, eles têm que ter paciência para nos escutar, porque aí vai ser mais fácil de resolver alguma situação. E às vezes a gente, como marido, já quer logo dar a solução, né? E às vezes não é a solução que a esposa quer ser ouvida, né? Então, irmão José Roberto Alexandre? O ponto 4 falar com a esposa de modo bondoso, mesmo quando estiver conversando de um assunto que cada um tem uma opinião diferente, né? Não devemos destratar a esposa porque você tem uma opinião diferente do dela, né? Mas sim, devemos falar de modo bondoso e carinhoso. Isso mesmo. Aqui nós temos uma imagem também que nos ajuda nesse ponto aí. Gostaria de comentar essa imagem. Irmã Kaline? Não? Então, irmão Nilson? Aí, no caso do casal, estão falando de forma respeitosa um com o outro, ouvindo, prestando atenção. Isso é um excelente exemplo para todos nós que somos casados. E lembrar de que ela tem o direito de saber o que você pensa, o que você está pensando também, se está discordando ou não, mas sempre com respeito. Isso favorece bastante, inclusive quando está entre outros, né? Outros irmãos visitando também. Aí, às vezes pode até sair uma brincadeira, mas de uma forma negativa que pode machucar o cônjuge. Então, tomar cuidado. Esse exemplo é muito bom, hein? Temos mais uma imagem aí, né, também, que nos ajuda. Esse daí, agora sim, né, Kaline? Agora a irmã Kaline. Pelo semblante, a gente percebe que esse casal jovem já está colocando tudo em prática, né? É bem possível que eles estejam usando essa situação e o rapaz ele está elogiando. A gente vê o sorriso da irmã é radiante. Então, usar situações, né, para elogiar a esposa. E na segunda imagem a gente percebe que ele está dando bastante atenção, está ouvindo, né? Antes mesmo até de falar qualquer coisa. Isso mesmo. Bons conselhos, bons exemplos, né? Como o marido pode aplicar o que diz? Colossenses 3,19. Irmão Lucas? Conforme mostra o versículo, não se irá amargamente, né? Tem outro texto que disse que você pode ficar irado, mas não peque, né? Também não deixe até o pôr do sol, quer dizer, que seja alguma passageira, algum momento ali temporário, porque nós sabemos que é do agrado de Jeová que o lar seja assim, né? Todo mundo pode ficar nervoso, talvez no trânsito ou alguma situação estressante do dia a dia, mas que isso não siga adiante e que não chegue no dia seguinte. Isso. Como o marido pode aplicar o que diz Mateus 19, 4-6? Eu já fiz, né? Mateus 19, 4-6? Não. Como o marido pode aplicar o que diz Efésios 4, 31 e 32? Agora sim, né? Irmã Vanessa? Então, a gente viu sobre o abuso verbal, né? Então, na nossa relação conjugal, não deve haver raiva, gritaria, palavras ofensivas, né? Então, deve ser tratado com amor e bondade. E o exemplo de Jesus, brandura. E como o marido pode aplicar Mateus 19, 4-6? Irmão Oscar? Aqui destaca aos olhos de Jeová a relação quando há entre marido e esposa, né?
é tão forte, como só carne. Podemos exemplificar no caso de Jó e sua esposa. Satanás devia saber que isso era verdade, porque ele não fez nada para a esposa especificamente. Afetou a esposa porque tirou tudo dele, tirou os filhos e tal. Mas ele atacou o Jó, porque ao mesmo tempo estava atacando a esposa. Isso. Obrigado, irmãos cá. E assim nós chegamos ao final do nosso estudo, né? Nós vimos aqui então pontos que o mundo tem um padrão, tem um conceito sobre marido, sobre como o marido deve tratar a esposa. Como cristãos, não queremos ser influenciados por esse padrão do mundo, né? Por esse conceito do mundo. O nosso padrão é Jeová. Então nós queremos levar em conta o que Jeová pensa, como Jeová encara, como Jeová espera que o marido trate a sua esposa. Dessa forma nós vamos estar honrando a nossa esposa e, como diz o estudo, né? Nós vamos proteger a relação mais importante, a nosso relacionamento com Jeová. Então só assim nós vamos ter uma amizade achegada com Jeová, se nós dermos honra à nossa esposa. E nós vimos maneiras práticas, né? Talvez nós somos criados de certa forma ou vivemos em certo ambiente que tem um conceito errado sobre a maneira de se tratar a esposa. Mas nós podemos mudar, conforme nós vimos no estudo, podemos fazer as mudanças e agradar a Jeová. E também vários conselhos de como nós podemos mostrar carinho e amor por nossa esposa, né? Os irmãos detalharam vários pontos aí, bem simples, coisinhas simples que nós podemos fazer no dia a dia, que vai mostrar todo o nosso amor e carinho pela esposa. Certamente estaremos alegrando nossa esposa e principalmente estaremos alegrando a Jeová, né? É isso que nós queremos. Irmãos, muito obrigado pela sua boa participação, pelos seus bons comentários. E agora nós vamos encerrar a nossa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. O cântico número 131, O que Jeová uniu. Vamos cantar todos juntos e depois nosso irmão Nilson Redondo nos representará aqui em oração.